E agora eu vou falar de alguns sintomas para vocês, para que fique mais fácil de vocês conseguirem entender o que é de fato ansiedade ou estar ansioso. Então, eu estou ansiosa quando? E eu quero que vocês comecem aí a interagir, a ver se vocês se sentem mais ansiosas ou se vocês sofrem com transtorno de ansiedade. Vão se identificando aí, tá bem? Então, eu sou ansiosa quando? Quando eu tenho um episódio único e eventual em que me deixa com alguns sintomas que podem ser bons ou maus. Por exemplo, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. E quando eu sei que eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, eu fico dias sem conseguir dormir direito, sem conseguir me alimentar com o mesmo padrão, porque algumas pessoas vão se alimentar mais e outras pessoas vão se alimentar menos, perto de uma situação que ela fica já na expectativa, né? Então, ou seja, eu saio do meu padrão normal de alimentação, eu começo a alterar, eu altero algumas questões físicas, por exemplo, a rotina do sono, eu começo a ter uma insônia temporária que antecede o evento, que faz com que, por exemplo, eu vou para essa viagem na Disneylândia, que é o meu sonho de vida, e aí eu fico uma noite, 2 noites sem conseguir dormir direito, meio mexida, agitada, por uma estação boa, mas eu também posso ficar ansiosa por uma coisa mal. Por exemplo, imagina que eu vou fazer uma prova que seja muito importante para mim. A partir do momento em que eu sei o grau de importância do evento, ou uma entrevista de emprego, ou vou fazer uma prova para participar de um curso público, ou se vou fazer um vestibular, ou se eu vou fazer qualquer tipo de situação em que eu tenha que me expor de uma forma em que eu possa ter uma margem de erro maior, que eu me sinta despreparada, eu posso passar por uma agitação, que no caso é estar ansiosa de uma forma negativa. Então, tanto eu posso ter o positivo, quanto eu posso ter o negativo. Isso vai trazer para mim agitação no meu dia a dia, eu vou começar a andar para um lado e para o outro, eu vou começar a ficar preocupada com as coisas que eu tenho para fazer, com o que eu tenho para desenvolver, se aquilo vai correr bem, se não vai correr mal. Provavelmente eu vou ficar com um pensamento fixo, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou ter um pensamento fixo que fica batendo na minha cabeça. Meu Deus, eu não preparei ainda a mala da viagem, tudo à volta daquela viagem, tudo à volta daquele evento. É um pensamento único e fixo naquela situação pontual. A minha insônia está relacionada a esse evento pontual. A minha alimentação está relacionada. Então, tudo está relacionado a um pensamento, a uma resolução. Bem, essa resolução ela pode ter mais que uma resolução dentro dela, pode ter mais que uma coisa, mas não é uma crise de ansiedade, não é um transtorno de ansiedade. É uma aflição temporária com pensamentos fixos e agitação. Quando, então, que nós entendemos que é um transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade ele tem um padrão de crise. A sua crise de ansiedade, ela passa a ter sintomas físicos associados, não é só emocionais. Apesar de ser uma doença psicossomática, ela tem uma questão física associada, que é a tentativa do seu corpo corresponder ao evento que ele está vivenciando naquele momento. É como se ele estivesse vivenciando naquele exato momento. Então, ela tem um padrão. Por exemplo, aqui a Aras do TikTok está dizendo: eu odeio ir ao dentista. Uma semana antes eu fico nervosa e ansiosa. Ou seja, isso é um padrão da crise dela. Quando ela sabe que ela vai estar num consultório dentista, e isso pode ter várias questões de origem já desde a infância, dela, por exemplo, ter ido pela primeira vez no dentista e ter se assustado com o som, ou a dentista pode ter aumentado a pressão na broca e aquilo magoou ela e ela registrou aquele momento. Os pais podiam obrigar ela a ir no dentista e ela sentir muito medo daquele ambiente, o próprio ambiente em si. Então, pode ter várias questões, mas o fato é que ela entra em crise de ansiedade antes mesmo de ir ao dentista. E isso é muito comum acontecer, porque são os padrões das nossas crises. Quando nós temos um único conflito ativo, quando nós temos um escudo, que é a minha forma de resolver a ansiedade, é passando por descobrir quais são os escudos e o ponto de origem. Quando a gente consegue encontrar esse ponto, a gente consegue entender quais são os padrões. E quando é um só, é muito mais simples a resolução. Agora, muitas pessoas com ansiedade sofrem de gatilhos mistos. Então, não é só um tipo de situação que coloca ela numa crise de ansiedade. São vários tipos. Anteriormente era uma só, mas agora a memória dela, as âncoras de memória, abriram e ela tem mais gatilhos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, quais mais são os pensamentos da ansiedade? São sintomas de curta duração,
né? Aqueles sintomas. E por que de curta duração? Algumas pessoas vão dizer, os sintomas da ansiedade têm curta duração, enquanto os sintomas de ser ansioso não é de curta duração. Exatamente. Os sintomas do estar ansioso, eu posso passar o dia todo em ansiedade, ou seja, na ânsia de vivenciar aquele momento. Mas numa crise de ansiedade, não. Ela tem um tempo e é curta duração. Normalmente é de 20 a 30 minutos, uma crise de ansiedade. Eu posso permanecer com essa crise de ansiedade, ou seja, entrar num looping de ansiedade, se eu continuar tendo o mesmo tipo de pensamento, ou seja, se os meus pensamentos acelerados continuarem jogando contra mim, que vai fazer com que eu aumente o índice de cortisol da minha cabeça, e aumentando o índice de cortisol, eu vou ter uma resposta física mais duradoura e prolongada, como se eu entrasse em crises infindas.